Muito bom dia, gente. Tudo bem? Hoje nós vamos ver um assunto que é a apresentação dos dados em tabela. Normalmente, quando o pesquisador elabora o seu experimento, ele precisa publicar, senão fica só com ele os dados. Para ele publicar, ele pode usar tabelas, né? Plotar o dado em tabelas ou gráfico. E às vezes ele usa os dois artifícios, né? Apresentar os dados em tabela e também em gráfico, dependendo das circunstâncias, né? Na época que eu fiz mestrado, a professora, a minha orientadora, orientou que publicasse só as tabelas, não precisava dos gráficos, já que a partir da tabela você pode elaborar o gráfico. Ok? Fazendo os dados em tabela. Dentro da introdução, né? Os dados devem ser apresentados em tabela de acordo com normas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fundação IBGE. Então, as tabelas precisam ser feitas, elaboradas, segundo a recomendação da Fundação IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou então a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, existem regras, né, que padronizam as tabelas, né? Não podem ser feitas de qualquer jeito. Deve seguir regras, seguir uma certa metodologia. E essas regras são ditadas pela Fundação IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, componentes das tabelas. As tabelas, elas têm título, corpo, cabeçalho, coluna indicadora. O título, ele explica o que a tabela contém. O corpo é formado pelas linhas e coluna de dados. O corpo são os dados, os números. O cabeçalho especifica o conteúdo das colunas. O cabeçalho vai dizer o que tem as colunas. A coluna indicadora especifica o conteúdo das linhas. Um exemplo. Na tabela 1. Um exemplo da tabela 1. Tabela 1. Suicídio ocorrido no Brasil em 1986. Segunda causa atribuída. Normalmente, a tabela também tem um número. Isso aqui é tabela 1. Porque esse número é que vai ser mencionado no texto, né? Você está escrevendo, né, uma situação, aí você veja a tabela 1, veja a tabela 2, veja a tabela tal, né? Então o número da tabela é uma maneira de você se referir a ela de forma mais rápida, né, mais imediata. Suicídio ocorrido no Brasil em 1983, segunda causa atribuída. Isso é o título. O título, ele vai dizer o que a tabela contém, do que trata a tabela, qual é o assunto da tabela. A coluna indicadora. A coluna indicadora, ela vai enumerar, digamos assim, as categorias, né? Coluna indicadora, alcoolismo, causa atribuída, coluna indicadora. Alcoolismo, dificuldade financeira, doença mental, outras doenças, desilusão amorosa, outras causas, né? Então tudo isso aqui é a coluna indicadora. Frequência absoluta e frequência relativa, que é a percentagem. Então, outras duas colunas, a coluna da frequência absoluta, né, que são os números absolutos, 263, 198, 700, 189, 416, 217,
e a percentagem, que é a parte dividida pelo total, né? 263 dividido por 1983 multiplicado por 100 dá 13,26. Então, a frequência relativa ou percentagem. Então, os números constituem o corpo da tabela. Isso aqui é o cabeçalho, que é a parte que fica sobre a tabela. Cabeçalho, o nome já está dizendo, vem de cabeça, que está em cima, cabeçalho, vem sobre a tabela. A coluna indicadora são as categorias, né, descritas, a frequência absoluta e a frequência relativa. Os números compõem o corpo da tabela. Essa tabela também tem total da frequência absoluta e o total da frequência relativa. O total da frequência relativa é sempre 100, né? Que é a soma das partes. A percentagem, cada elemento da frequência relativa é obtida a parte sobre o total multiplicado por 100, né? Parte sobre o total multiplicado por 100. A parte 700 dividido por 1983 multiplicado por 100 dá 35,30. 189 dividido por 1983 vezes 100 dá 9,57. 416 dividido por 1983 vezes 100 dá 20,89. 217 dividido por 1983 vezes 100 dá 10,94. Então, quando soma, tem que dar 100. 100% corresponde ao total, né, de 1983. Tem, além do número, do título, da coluna indicadora, frequência relativa, frequência absoluta, frequência relativa, total, essa tabela também tem uma fonte. A fonte é Fundação IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fundação IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1988. Além de todos esses elementos, poderia ter ainda, que a gente vai ver logo outra tabela, uma chamada de rodapé, né, vim explicando alguma coisa da tabela. Então, elementos da tabela: o nome da tabela, o título, coluna indicadora, o corpo, o nome da tabela, o título, coluna indicadora, o corpo da tabela, são as colunas com o número, o total e uma fonte, Fundação IBGE 1988. A fonte vai indicar a origem dos dados, né? Pode ser uma entidade, uma fundação, pode ser um pesquisador, pode ser uma comunicação pessoal com um especialista. Então a fonte, ela dá, como o nome já está dizendo, né? Fonte, ela dá a origem dos dados, de onde os dados foram coletados, foram retirados, né? De que autor, de que entidade, de que caso, Fundação IBGE. Ok? Componentes da tabela. Componentes das tabelas. Toda tabela deve ser delimitada por traços horizontais. Os traços horizontais, sem problema, delimitado por traços horizontais. Não deve ser feito traços verticais para delimitar a tabela. Não deve ser delimitada a tabela com traços verticais, mas pode ter traços internos dentro da tabela, não nos limites, limitando a tabela, mas internamente, limitando as categorias, as colunas. Pode ser feito traços verticais para separar as colunas, mas a tabela não deve ser delimitada por traços. Isso é uma regra, né? Uma regra de conduta. O
cabeçalho é separado do corpo por um traço horizontal. Então, o cabeçalho é separado do corpo por um traço horizontal. O traço de cima do cabeçalho, ele é reforçado, né? É negrito. Ou então, dois traços. Se tiver negrito, dois traços. Tem que ser reforçado. As tabelas podem apresentar, além das frequências absolutas, as frequências relativas e o total. Então, as tabelas, além da frequência absoluta, pode apresentar a frequência relativa, como a gente viu na tabela anterior, e também o total. Mas além de tudo isso, pode ter fonte, chamada de rodapé e outros elementos que compõem a tabela e que muitas vezes tiram dúvida sobre os dados, acrescentam alguma informação sobre um determinado dado. Então, o dado foi produzido naquele ano ou no ano anterior. Então, acrescenta informações para que fique mais clara a tabela. O objetivo da tabela é clarear os dados, né, para facilitar a interpretação dos dados. Os dados são tabelados, são plotados, né, numa tabela, exatamente para você ter uma visão do todo, uma visão melhor de todos os dados, e aí, a partir daí, tirar uma conclusão, né, interpretar os dados em cima da tabela, porque eles ficam mais condensados, ficam mais acessíveis. Para obter a frequência relativa, como eu já falei, mas convém falar de novo, divide-se a frequência da categoria pela soma das frequências e multiplica por 100 para dar em percentagem. Então, usando de outro modo, você pega a parte, né, divide pelo todo e multiplica por 100. Aí dá em percentagem. Qual é a parte? Cada categoria, né? Divide a parte relativa à categoria pelo total das categorias. Aí multiplica por 100 e dá em porcentagem. Expressa em porcentagem. O total da coluna é escrito entre dois traços horizontais. Então, o total das colunas também é escrito entre dois traços horizontais. As tabelas podem conter fonte, notas de rodapé, chamadas. Quer dizer, além daqueles elementos, o número, o título, coluna indicadora, corpo, totais. A tabela também pode conter notas, fontes, né, que é a origem dos dados, e notas de rodapé e chamadas. Essas chamadas são escritas em algarismo arábico, no lado direito. A fonte dá a indicação de quem forneceu os dados. Pode ser a entidade, pode ser um pesquisador, uma fundação IBGE, uma universidade, um instituto, pesquisadores. Ou pode ser uma comunicação pessoal com alguém da área que entenda do assunto. Isso é fonte. As notas esclarecem aspectos relevantes do levantamento dos dados, da apuração. Então, as notas, elas acrescentam a informação, né, aos dados, esclarecendo, dizendo, por exemplo, esses dados foram obtidos nesse ano, no ano da pesquisa, ou foram obtidos anos anteriores. A nota ela vem sempre no sentido de esclarecer aspectos relevantes do levantamento dos dados ou apuração. Essa é a função da nota. Ou a chamada também esclarece, né? As chamadas dão um esclarecimento sobre os dados. Devem ser feitas em algarismo arábico, escrito entre parênteses e colocado colocado à direita do dado. Escrito em algarismo arábico, entre parênteses, colocado à direita do dado. Por exemplo, os dados, uma chamada, né?
Nascidos vivos por ano. Aí a chamada pode vir assim. Esses dados foram obtidos no ano do nascimento, a partir do ano do nascimento, ou só no ano do nascimento. Então, a chamada deve ser feita em algarismo arábico, escrita entre parênteses, colocada à direita. Tabela de contingência. Essa que a gente viu agora são tabelas simples, né? Normais. A maioria delas é assim. Mas existem as tabelas de contingência. São tabelas de dupla entrada. O que é uma tabela de contingência? É uma tabela de dupla entrada. Quer dizer, você pode entrar na tabela, digamos, pelo sexo, né, das crianças nascidas vivas, ou então pelo ano que elas nasceram. Então tem duas entradas. Tabela de contingência. São tabelas de dupla entrada. Cada entrada é relativa a um fator. Um fator pode ser o ano e o outro pode ser o sexo. O ano e sexo das crianças. Então são dois fatores. Tabela de contingência. São tabelas de dupla entrada. Cada entrada é relativa a um fator. Exemplo. Nome de nascidos vivos, registrados, classificados, segundo dois fatores. O ano de registro, né, e o sexo. Então vamos ver agora a tabela 2. E nessa tabela 2 nós vamos recordar todos os elementos de tabela e esse detalhe da tabela de contingência com duas entradas. Então a gente aproveita para fazer uma recapitulação, né? Uma revisão dos elementos de tabela, todos os elementos de tabela. Então vamos lá. A tabela tem um número, tabela 2. Digamos que você tenha 50 tabelas no trabalho, né? Então esse número é importante para você se referir. Veja a tabela 1, veja a tabela 2, veja a tabela 20, veja a tabela 30. É uma maneira de ordenar as tabelas. Nascidos vivos registrados segundo o ano de registro e o sexo. Isso aqui é o título. Ele já diz de antemão o que você vai encontrar na tabela. Nascidos vivos registrados segundo o ano de registro e segundo o sexo das crianças, masculino e feminino. Então, ano de registro, aí, esse ano de registro, aqui está como coluna indicadora, né? 1984, 85, 86. Essa linha horizontal que contém, ó, ano de registro, sexo masculino, sexo feminino e total aqui, seria o cabeçalho, né? O cabeçalho da tabela. O ano de registro, a coluna indicadora, que está no número 84, 85, 86. Isso aqui, essas duas colunas centrais, né? Sexo feminino e sexo masculino, é o corpo da tabela. E aqui é o total. Total por ano, né? Total por ano, ó. Soma masculino e feminino dá o total. O total por ano. Em 1984 teve 1.307.758 meninos. 1.251.280 meninas. Total 2.554.038 crianças. Então, eu estou entrando pelo ano. Eu poderia entrar pelo sexo. No ano de 1985, 1.339.059 meninos e 1.280.547 meninas, no total de 2.619.604 meninos e meninas. Em 1986, do sexo masculino, 1.418.050, 1.418 crianças, 50. O sexo feminino, 1.361.203. No total, 2.779.253 crianças. Então veja que nessa tabela a gente tem o número da tabela, tem o título da tabela, nascidos vivos, registrados segundo o ano de registro de nascimento. E tem duas entradas, eu posso entrar, por isso que é tabela de contingência. Posso entrar pelo ano de nascimento da criança, o ano em que a criança nasceu, ou então pelo sexo masculino.
feminino. Poderia ter outro total aqui embaixo, né? Somando só o masculino e só os femininos. Então isso aqui é o corpo da tabela. Essa última coluna é o total. Ela poderia vir embaixo, total. Normalmente vem nas tabelas convencionais. E além de todos esses elementos de tabela, a gente tem também a fonte, a Fundação IBGE 1989, certo? Então foi a IBGE que publicou esses dados, que gerou esses dados, né? Através do recenseamento, a IBGE gerou esses dados e agora ele está soltando, vai liberando como a gente chama de censo. O recenseamento é o levantamento de todos os dados. E o censo é a liberação dos dados na medida que eles vão sendo processados. E tem uma nota aqui, ó, nascimentos ocorridos no ano de registro. Então, esses nascimentos aqui de meninos, 1.307.758, foi em 1984, nesse ano. E menina, 1.251.280, foi também nesse ano. É o que está dizendo aqui a nota, ó. Nascimentos ocorridos no ano de registro. Então é uma nota. Essa nota, ela esclarece melhor a tabela. Você poderia pensar, isso aqui é só de 84, tem um resíduo de 83, né? Não, é do ano de registro. Então, revisando o número da tabela, tabela 2, nascidos vivos registrados segundo ano e de registro e o sexo, é o título. O ano de registro seria a coluna indicadora. Masculino e feminino é o corpo da tabela, aqui total, e ainda tem uma fonte, né? Fundação IBGE 1989, e nota, nascimentos ocorridos no ano de registro. Então, a fonte esclarece de onde é que vem os dados, diz de onde é que vem os dados, né? A nota, ela também vai esclarecer algum aspecto dos dados que porventura estivessem difícil de ser compreendido, né? Ou seja, o objetivo da nota é esclarecer melhor os dados que estão na tabela, ok? Tabela de contingência. Ainda continuando a tabela de contingência, que são tabelas de duas entradas, né? A tabela de contingência pode apresentar frequências absoluta e relativa também, como a tabela normal. A diferença da contingência para normal é que lá na normal tem uma entrada e na contingência tem duas entradas. Você pode entrar, como no caso das crianças nascidas, pelo sexo e pelo ano, né? O ano de nascimento. As frequências relativas dão estimativa de risco na tabela de contingência. Probabilidade de ocorrer algum dano quando a criança nascer com algum defeito. As frequências podem estimar, por exemplo, a frequência relativa, pode estimar, por exemplo, o risco de um recém-nascido ser defeituoso em função da época em que a gestante foi atacada por rubéola. Então, dependendo da época que a gestante foi atacada por rubéola, se foi até o 3º mês de gestação, a probabilidade de uma criança com problema é maior do que do 3º para frente. Então, esse risco é dado pela frequência relativa. A frequência relativa de defeituoso é o risco. Que é o risco? A probabilidade de uma criança nascer com defeito, defeituoso em algum aspecto. A frequência relativa de defeito é o risco. É maior quando a gestante foi atacada por rubéola no primeiro trimestre de gestação. Então, quando a mãe gestante é atacada por rubéola nos 3 primeiros semestres, ou no primeiro trimestre de gestação, que são os 3 primeiros meses de gestação, a chance é muito maior, é 3 vezes maior da criança ter problema, ter algum tipo de problema, algum defeito. Nascer com a língua pregada ao palato, enfim, ter dificuldade para falar depois, em função
da doença, né, que foi acometida a mãe nos 3 primeiros meses de gestação. Aí isso é chamado risco. O risco é a probabilidade de um defeito, né, sair uma criança com defeito em função de uma doença que a mãe contraiu no período de gestação, período gestacional. Diz-se então que a época de ataque de rubéola é um fator de risco na ocorrência de recém-nascido defeituoso, recém-nascido com algum tipo de problema. Até o 3º mês, a chance é cerca de 3 vezes maior do que do 4º para frente. Agora, outro tipo de tabela, muito importante também, e muito usada, e a que a gente normalmente usa, normalmente pede, né, em sala de aula, é a tabela de distribuição de frequências. Imagine a seguinte situação. Imagine que, para dar ideia geral sobre o peso ao nascer de crianças vivas, o pesquisador irá apresentar não os pesos observados, mas o número de nascidos vivos por faixa de peso. Então, imagine que você tem, sei lá, 100 pesos de nascidos vivos em um determinado hospital, né? Então, um número grande, e isso dificulta a interpretação. A facilitar, esses dados são distribuídos numa tabela de distribuição de frequência, né, por classes. São feitas as classes, distribuição é uma tabela de distribuição de frequência, e nessa tabela você consegue interpretar melhor, condensa os dados ficam mais fáceis de interpretar, de concluir, de chegar a algum resultado. Deve-se então construir uma tabela de distribuição de frequência para apresentar os dados, for um número grande de dados, né? Que seria difícil interpretá-lo sem a tabela, seria mais difícil. Então, quando você vai criar uma tabela de distribuição de frequência, vai gerar uma tabela de distribuição de frequência, primeiro é preciso definir o intervalo de classe. Para criar, gerar, construir, elaborar uma tabela de distribuição de frequência, primeiro passo, né? Primeira providência, a primeira etapa do processo é definir o intervalo de classe, tamanho da classe, né, em que os dados serão agrupados. É mais fácil, preferir, trabalhar com intervalos de classe iguais e com números inteiros. Mais fácil, preferir, trabalhar com intervalos de classe iguais e com extremo de classe, números inteiros. Chama-se extremo de classe os limites do intervalo de classe. Então, a classe tem um limite inferior, né, da classe, o limite superior. Então, o limite superior menos o limite inferior dá o intervalo de classe. Deve ficar muito claro se os valores iguais aos extremos devem ou não ser incluídos na classe. Então, o pesquisador deve ter cuidado de deixar bem claro se os valores iguais aos extremos devem ser incluídos na classe. Normalmente, o intervalo inferior é incluído, mas o superior não, é incluído na classe seguinte. Recomenda-se se adotar de 1,5 a 2, de 2 a 2,5, e assim por diante. Aqui no caso de crianças, peso ao nascer de crianças, né? De 1,5 a 2, aí inclui 1,5 e 2 não, o 2 vai ficar na classe seguinte, de 2 a 2,5, aí de 2,5 a 3, o 2,5 entra, aí o 3 não, vai entrar na classe seguinte, de 3 a 3,5, o 3 entra, aí o 3,5 vai entrar na próxima classe. Você tem que deixar isso bem claro, porque senão vai ter problemas depois, de interpretação, vai ter resultado difícil de interpretar. Então, isso significa, ó, significa que o intervalo é fechado à esquerda, né, e aberto à direita.
Logo, a primeira classe inclui 1,5 e exclui 2. Então, o intervalo de classe ele é fechado à esquerda, né, no limite inferior, 1,5, e aberto à direita, 2. Então, esse 2 não entra. Vai entrar só 1,999. 2 não entra. 2 vai entrar na classe seguinte. Aí, se fosse de 2 a 2,5, ele entraria. Só que esse 2,5 não entra. Vai entrar de 2,5 a 3. Então, inclui o intervalo, entra o intervalo inferior e exclui o intervalo, inclui o limite inferior da classe e exclui o limite superior que vai entrar na outra classe. Então, numa tabela de distribuição de frequência, também podem apresentar os dados médios, pontos médios de classe. Então, a tabela de distribuição de frequência, ela tem a classe, né? É uma coluna, as classes. Tem o ponto médio é o limite inferior, mais o limite superior, dividido por 2, é uma média dos limites. Tem a frequência absoluta, que é tirada daquela tabela de 100 números lá, contando os que caem dentro do intervalo. E tem normalmente também uma frequência relativa, que é a parte sobre o total multiplicado por 100. A frequência relativa é dada em percentagem, né? Então, numa tabela de distribuição de frequência, também podem ser apresentados os pontos médios de classe, né? A classe, ponto médio, a frequência absoluta e a frequência relativa. O ponto médio é dado pela soma dos extremos de classe, dividido por 2. Então, a soma dos extremos de classe, dividido por 2, é a mesma coisa que a média aritmética dos extremos, né? É a média aritmética dos extremos. É somatório de x sobre n. Então, o ponto médio é dado pela soma dos extremos de classe, dividido por 2, ou seja, a média aritmética dos limites. Aí, o ponto médio, que é x barra, é igual limite inferior mais limite superior, dividido por 2. Exemplo, para a classe de 1,5 a 2, o ponto médio é 1,5 mais 2, né, que dá 3,5, dividido por 2 dá 1,75. Então, 1,75 é o ponto médio. Se fosse da classe de 2, e aí vai, né? De 2 a 2,5, 2,5, 4,5. Aí daria 2,25, né? E assim por diante. Então, o ponto médio da classe é o limite inferior da classe mais o limite superior da classe dividido por 2. E aí você forma uma nova coluna, né, de dados. Você vai ter classe, ponto médio, depois frequência absoluta e frequência relativa. Então, são 4 colunas: classe, ponto médio, frequência absoluta e frequência relativa. A frequência relativa é obtida a partir da frequência absoluta, porque cada frequência relativa vai ser a frequência absoluta da classe, dividido pelo total, multiplicado por 100, que é dado em percentagem. Ok? Então, uma tabela de distribuição de frequência tem 3 colunas principais, mas pode ter 4 também, né? As principais são 3. Uma tabela de distribuição de frequências tem 3 colunas principais. A primeira, a coluna da esquerda ou das classes, né? A classe de 1,5 a 2, 2,5 a 3, 3,5 a, né? De 1,5 a 2, 2 a 2,5, 2,5 a 3, 3 a 3,5. Então aí forma a coluna das classes. A coluna seguinte, a do meio, é a dos pontos médios, que é ponto médio, limite inferior mais limite superior dividido por 2, ponto médio. Então dá outra coluna dos pontos médios. A terceira coluna, a da direita, dá as frequências absolutas. Mas se você tem as frequências absolutas,
você pode encontrar uma quarta coluna, que é a frequência relativa, que é a parte dividido pelo todo vezes 100, para dar em percentagem. Nem sempre estão definidos o extremo inferior da primeira classe ou o extremo superior da última classe. Nem sempre os extremos inferior da primeira classe ou o extremo superior da última classe estão definidos. Mas esse tipo de análise complica um pouco. O ideal é definir melhor os extremos. As tabelas de distribuição de frequência mostram a distribuição da variável, mas perdem exatidão. Então, as tabelas de distribuição de frequência, ela mostra a distribuição da variável, 100 números, né? Sei lá, 200 números, mas ela perde em exatidão, porque o ponto médio vai representar todo aquele intervalo de classe, né? Quando eu tenho o ponto médio de 1,5 a 2, de 1,5 a 2, 1,75, então 1,75 vai representar todos os números que caírem entre 1,5 e 2. E com isso você perde em exatidão. Você vai saber que tem 1,75, né, dentro daquele intervalo de 1,5 a 2. Mas perde em exatidão. Facilita a interpretação, mas perde em exatidão. Isso porque todos os dados passam a ser representados pelo ponto médio da classe a que pertence. Todos os dados passam a ser representados pelo ponto médio da classe a que pertence, mas não dá informação exata sobre cada elemento da classe, quer dizer, cada elemento que vai cair dentro da classe a que pertence o ponto médio. Então, o ponto médio vai representar toda a classe, 1,5 a 2, 1,75 vai representar toda a classe, todos os elementos que caem entre 1,5 e 2, né? 1,5 e 2. Até, não inclui 2, porque o 2 vai para a classe seguinte, mas até 1,999. Então, o ponto médio vai representar todos os elementos daquela classe. Então, é claro que vai perder em exatidão. O número de classe deve ser escolhido pelo pesquisador. O pesquisador, em geral, ele trabalha nesse assunto há muito tempo, é uma pessoa experiente, um cidadão que trabalha com feijão há 40 anos. Ele entende tudo de feijão. Então é ele que escolhe de feijão, mas poderia ser outra cultura, né? De milho, mandioca. Ele escolhe, ele é que determina o número de classe. O número de classe deve ser escolhido pelo pesquisador, em função do que ele quer mostrar. Ele já sabe o número exato de classe, porque ele trabalha nisso há muito tempo. E é uma prerrogativa dele, o pesquisador, em função do que ele quer mostrar. Convém estabelecer de 5 a 20 classes. Esse número ideal de classe não existe, é dado pelo pesquisador, mas o bom senso indica que deve ter entre 5 e 20 classes. Se for menor do que 5, você perde informações, né? Você resume muito, já perde as informações. E se for maior do que 20, você tem informações desnecessárias, né? Então, convém estabelecer um número de classe entre 5 e 20, embora não haja um número ideal. Existe até fórmula para determinar o número de classe. A gente vai ver agora uma formulazinha, existem muitas fórmulas, a gente vai ver uma que é usada para determinar o número de classes. Não existe número ideal de classe, isso é ditado pelo pesquisador, é ele que determina o número de classe que ele quer para o experimento dele. Mas existem fórmulas para estabelecer quantas classes devem ser construídas. Agora, essas fórmulas, elas são assim só sugestivas, né? Só para o pesquisador ter uma ideia de quantas classes ele vai fazer, principalmente se ele for assim inexperiente na área. O pesquisador já calejado no assunto, ele nem vai usar a fórmula não. Então, uma fórmula é a seguinte: K, que é K, número de classes,
é igual a 1 mais 3,222, logaritmo decimal de n, onde esse n é o número de dados. O k é o número de classe, então k, claro que esse k tem que ser o número inteiro, então você pega o número inteiro mais próximo, deu 7,5, você pode ser 7 ou 8, né? O 1 é uma constante, esse aqui também é uma constante, 322, log de n. O n é o número de elementos, o número de dados da tabela, que foi tabulado, o número de dados que foram encontrados. Onde ele é o número de dados da pesquisa. Vai que a pesquisa tem 40 dados, então o n é 40. E a pesquisa são 100 dados, o n é 100. O nome de classe é o inteiro mais próximo de k. Você arredonda para o inteiro mais próximo. Um exemplo, k é igual a 1, 3,222, log de 100. Vamos imaginar que o pesquisador encontrou 100 dados, trabalhou com 100 dados, né? 100 dados de crianças, de peso de criança ao nascer, 100 dados. Então o logaritmo decimal de 100 é 2. Aí você pega 2 que multiplica 3,222 dá 6,444. Soma 1, aí dá 7,444. Logo o número de classe é 7. Mas pode ser 8 também, né? Aí você vai ver lá o que dá melhor, se 7 ou 8. Você vai, a partir daí você vai elaborar a tabela de distribuição de frequência, né? E vai ver se o que se presta mais é 7 ou 8. Pode dar até mais. Mas isso aqui é um indicativo, né? É digamos assim, uma maneira prática de você aproximar, de você ter uma ideia aproximada do número de classe. 7 ou 8. Importante, o resultado obtido por esta forma pode ser usado como referência, né? Digamos assim, como uma tendência, uma maneira de você ter uma ideia, mas não é uma coisa rígida, até porque existem outras fórmulas que dá outros valores, né? Não dá o mesmo valor. O resultado obtido por esta fórmula pode ser usado como referência, como uma espécie de dica, né? Um padrão que você poderia se basear, uma orientação, um discernimento para você ter uma ideia do número mais aproximado de classe, certo? Entendido? Mas cabe ao pesquisador determinar o número de classes que pretende organizar. Normalmente o pesquisador trabalha há muitos anos na área e ele já sabe o número de classes, sem fazer fórmula nenhuma. Finalmente, quando se constrói uma tabela de distribuição de frequências, é melhor usar como extremo de classe números fáceis de trabalhar, de preferência números inteiros, né? Como que a gente viu, de 1,5 a 2, ou de 2 de 1 a 3, de 3, né, a 5, de 5 a 7, o intervalo de classe 2. Então o ideal são números inteiros. Facilita muito na hora de catar, talvez não seja, catar entre aspas, né? Na hora de selecionar os números lá no tabelão de 100. Se o número for quebrado, aí você tem dificuldade. O número inteiro é melhor. Então o ideal seria construir classes. Peso ao nascer de crianças vivas, de 1 a 3, intervalo 2, né? Aí tá muito. Vamos tá no intervalo de meio ponto mesmo. De 1,5 a 2, de 2 a 2,5, de 2,5 a 3, 3 a 3,5. Mas poderia ser também de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, intervalo de 2. Ou então números pares, que aí é ímpar, né? Então números pares,
De 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Então, uma ordem, uma série de números ímpares, ou então números pares, mas sempre inteiro, porque sendo inteiro facilita a compreensão e o trabalho, a trabalheira que dá para escolher os números que vão cair dentro daquela classe ali. Veja que o limite superior não entra, de 1 a 3, o 3 não entra, né? Entra 1, entra 2, entra 2, 999, aí o 3 vai entrar na classe seguinte, de 3 a 5, né? De 1 a 3, 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9, 9 a 11, aí vai. Quando se constrói uma tabela de distribuição de frequência, é melhor usar como extremo de classe números fáceis de trabalhar, de preferência inteiro. Pode ser par ou ímpar, né? Seja inteiro. Uma sugestão interessante é preferir números inteiros e facilita a interpretação. Números inteiros. Agora eu estou deixando essa imagem para vocês, a imagem linda, uma criança bem intencionada, né? Plantando um pinheirinho ali. Um garoto esperto. Certo? Deixar a imagem e agradeço a atenção de vocês. E até o próximo encontro, se Deus quiser.